O tema da semana é recrutamento e seleção. Você com certeza já ouviu alguém dizer: um processo de recrutamento e seleção é muito caro. E eu lhe pergunto: esta afirmação está correta? Sim e não. O melhor de tudo é que você pode decidir se esta afirmação está correta ou não. Se o seu processo, o processo que você está conduzindo de recrutamento e seleção, vai ser um processo caro ou não. Quer entender um pouco mais sobre isso? Vamos conversar. A primeira coisa que você precisa fazer é fugir dos inimigos do processo. Existem muitos inimigos do processo. Eu vou mostrar 5 inimigos para você que são os que mais aparecem nos processos de recrutamento e seleção. Vamos lá. O primeiro inimigo chama-se perfil da vaga. Mas ele é meu inimigo? Se você não o tiver, se você não o desenhar, se você não definir qual é o perfil ideal desta vaga, quais são as responsabilidades que esta posição possui, quais são as tarefas que serão atribuídas a esta posição. Por que você precisa ter este processo em mãos? Porque você precisa mostrar aos seus candidatos. Porque muitos candidatos desistem do processo quando eles ficam sabendo da vaga, sabendo dos detalhes da vaga. E assim você economiza tempo dos seus candidatos e o seu tempo também, que ele é muito precioso. Outro inimigo que pode surgir no processo é o perfil do profissional. Esse é óbvio. Se você não tiver o perfil do profissional que você procura, com certeza você vai andar como a Alice no País das Maravilhas. Quando o gato pergunta para ela: onde você quer ir, Alice? Ela fala: não sei. Ele fala: então qualquer caminho serve. Então você precisa ter muito bem definido o perfil deste candidato, desta pessoa que você procura para esta vaga, para que você não perca tempo. Outra, planejamento e organização. É outro inimigo do processo. Entenda bem, por que é importante ter planejamento e organização? Porque existem muitas pessoas envolvidas neste processo. Você que está fazendo o recrutamento e seleção, as pessoas do RH que vão entrevistar este candidato, o chefe da vaga que vai entrevistar, ou seja, há muitas agendas de várias pessoas envolvidas no processo que você precisa controlar. Então, planejamento e organização são fundamentais para que você consiga coordenar de maneira ideal este processo. Outra coisa que pode interferir demais no processo: tempo. O tempo, se eu não me engano, ele é o principal vilão de qualquer processo de recrutamento e seleção. Sabe por quê? Porque se você tem pouco tempo para fazer, você com certeza não vai encontrar o profissional que você precisa. Você vai acabar optando por um determinado profissional que não é o mais próximo do ideal. E por falar em mais próximo do ideal, eu vou dizer para você qual é o 5º inimigo que você pode enfrentar no processo. É pensar que você vai encontrar o profissional ideal, que você vai encontrar o profissional perfeito para a posição, para a empresa, para as tarefas, para as decisões, para tudo. Para tudo mesmo. Você não vai encontrar esta pessoa. Este profissional, ele não existe. O que existe é um profissional que está o mais próximo possível das competências que a sua empresa gostaria que ele tivesse para ocupar aquela posição. Então, eu vou dizer para você, você precisa ser capaz de identificar estas características, estas competências neste profissional. E aí vem mais uma pergunta:
Como é que eu identifico estas características, Pagani? Muito simples de responder. Através do processo de recrutamento e seleção por competências. Você designou as competências que você precisa encontrar no profissional. Então você precisa conduzir um processo de recrutamento e seleção baseado em competências. E o que é este processo? É um processo elaborado, muito bem elaborado, de perguntas que levam você a identificar através das respostas que os candidatos vão oferecer a você, de acordo com as perguntas que você elaborar, para que você consiga identificar comportamentos futuros, baseados nos comportamentos passados. Então, este processo de recrutamento e seleção por competências é o que vai aproximar a sua necessidade do profissional mais adequado para você, para depois você investir em treinamento e esse profissional se adequar ainda mais à sua empresa. Eu posso dizer com certeza que o processo de recrutamento e seleção vai transformar você no Sherlock Holmes do processo de recrutamento e seleção na sua empresa. E se você já conduziu alguns processos, eu vou te dar uma dica de como entender se esse processo foi bom. O processo de recrutamento e seleção que tem a melhor finalização é aquele que o profissional encontrado foi o ideal para a empresa e todos os outros candidatos lamentaram muito não ter entrado na empresa, porque ficaram encantados com o processo de recrutamento e seleção e despertou ainda mais vontade neles de trabalhar aí. Entendeu? Quer conversar um pouco mais sobre esse tema e entender como ele pode ajudar a sua empresa a melhorar os seus resultados? Entre em contato conosco, teremos um imenso prazer em atender você. Muito obrigado!